O sexto jogo principal de uma das franquias mais importantes do mundo dos videogames apresenta um gameplay cheio de novidade, novos personagens, um modo história bem diferente dos anteriores e uma ávida comunidade online doida na expectativa. Só para no fim, durante seu lançamento, de qualquer lugar que se olhe só se enxerga uma única coisa: a bunda da Cammy. Aqui é o Raimundo Espectro e hoje é dia de polemizar aqui nesse canal. Enchanté. Jogos de videogame estão crescendo exponencialmente em importância na cultura humana desde que o primeiro Street Fighter foi criado. Obviamente que, como qualquer coisa no mundo, o videogame é produto do local e do tempo em que ele é criado. Street Fighter VI, assim como todos os outros, é um produto que representa em muito seu tempo. Desde a escolha de estilos artísticos utilizados no jogo, só comparar, por exemplo, o exagero de cultura urbana e hip hop desta última versão com as primeiras versões dos jogos, por exemplo, lá no Street Fighter 1 e 2. Também é perceptível notar o quanto está diferente a forma de vender o game e se conectar com o público. Acredite se quiser, torneios de Street Fighter já existiam nos anos 90, mas ninguém fazia os campeões e competidores famosos como fazemos hoje. E é por isso que eles estão completamente vinculados à estratégia de marketing da Capcom. Tendo essa contextualização em mente, a Capcom acabou, na ânsia de seguir por esse marketing, caindo em uma de suas armadilhas mais comuns, e também uma das mais chatas. Eu apelido de o enigma da nostalgia corrigida. Dentre os 1 zilhão de live action ruins e filmes da Disney misturados com algumas terríveis continuações de franquias clássicas, beijo Indiana Jones, as grandes empresas perceberam que o público quer nostalgia. Até aí não é tão difícil de entender, mas não é qualquer nostalgia. Afinal, o passado tem seu lado obscuro. O que as pessoas querem é uma nostalgia clean, corrigida, pensada para agradar todo mundo e todo mundo que vive agora. E quem já viveu um pouquinho sabe, não se agrada a todo mundo. Nem Jesus, que foi Jesus, Mona, não agradou porque o Pablo Vittar, um viado de peruca, vai agradar todo mundo. Do lançamento do último Street Fighter, o 5, para o lançado oficialmente este mês, o 6, temos uma diferença de quase 7 anos. Naquele lançamento, sementes passadas dessa briga já estavam sendo lançadas. Muito, por exemplo, se questionou sobre o modelo da nova personagem brasileira, a Laura, e de como insistiam em usar o mesmo traje oficial para Cammy depois de tantos anos. O tal do maiô cavadaço verde. A Capcom e muitas outras produtoras de jogos de luta pareciam estar entendendo algum recado, e quanto mais próximas do público ocidental, mais entendiam o tipo de sinalização. Dentre os diversos exemplos, sem dúvida o mais emblemático foi a transformação das personagens femininas da franquia Mortal Kombat. A comparação dentre os modelos do MK9 para o MKX é de dar altas gargalhadas. O recado parecia claro, uma parte do público se incomoda com as escolhas das vestimentas das personagens femininas. No MK11, o mais recente já lançado por enquanto, estando o próximo programado para o segundo semestre deste ano, você tem depois do jogo oficialmente seguir a linha de personagens femininas mais resguardadas, um contra-ataque dos fãs. Maciçamente há um pedido para que as roupas originais das personagens femininas sejam incluídas no jogo. Enquanto isso ocorria no mundo de Mortal Kombat, a Capcom com seu Street Fighter começava a sinalizar em acordo com as reclamações originais. Aos poucos, a personagem Cammy começa a utilizar cada vez mais roupas que cobriam seu corpo. Dentro do próprio jogo do Street Fighter V, ela já começava a aparecer mais gradualmente. Novas roupas nessa linha eram adicionadas para personagens nos jogos spin-off também, ou aqueles jogos em que a Capcom colaborava com outra empresa. Ao ponto de que quando Cammy finalmente ganhou outfits com calças, virou a maior notícia na tal imprensa gamer, e um dia vamos falar sobre ela, um dia que eu esteja a fim de me estressar. Avançando até mais recentemente, com as primeiras divulgações do novo Street Fighter, o 6º, a personagem Cammy já é mostrada de cara entregue às calças e jaquetas. Um outfit bem legal, mas também bem diferente do que a personagem tinha apresentado em seus anteriores 20 anos de história. Porém, fãs mais treinados percebiam que claramente a Capcom não estava tentando fazer uma quebra completa com o passado de Street Fighter, ou da personagem, como já aconteceu anteriormente na franquia, com resultados positivos na transição do 1 para o 2, mas não do Alpha para o 3, por exemplo. Capcom viria a tentar, como comprovamos agora, uma tradicional passagem de tocha, em que temos diversos personagens e elementos dos games anteriores, em especial daquele que deve ser o mais bem sucedido jogo de luta do mundo, o Street Fighter 2,
sendo visível principalmente quando, por exemplo, tínhamos a protagonista desta polêmica usando uma técnica nunca vista antes em seu repertório nos jogos, porém imediatamente reconhecível para quem, como eu e muitos outros fãs, assistiu e ama até hoje o filme animado dos anos 90. Para sedimentar essa certeza, a Capcom anunciou que os trajes antigos de todos os personagens do Street Fighter 2 estariam garantidos na nova versão. As primeiras imagens e vídeos com a Camille do Velho Testamento aparece e a partir daí é só sucesso. E com só sucesso quero dizer baixaria, confusão e gritaria na internet gameista. Antes de continuarmos, por favor, considere se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, dar sua opinião sobre a busanfa da Camille e se aconchegar aí na cadeira que é agora que a gente vai chegar no suco da questão. É impressionante como parece que tudo combinou pra acontecer ao mesmo tempo durante essa polêmica aí da Camille. Porque menos de um mês atrás você teve aquela propaganda lá do sabonete Dove. Eu não sei se ela vai chegar no Brasil em algum momento, porque essas propagandas sempre são imitadas por aqui de alguma forma, né? Mas era basicamente uma propaganda dizendo que era difícil para algumas mulheres que tinham um tipo físico, vamos dizer assim, um tipo físico X, verem, se sentirem representadas por uma personagem que tinha um tipo físico Y. É que vocês me entendem. Eu acho uma propaganda muito boba, trash e, de certa forma, eu acho que a maioria das pessoas, mulheres no caso, que jogam videogame, estão meio que andando e não estão limpando pra isso aí de como é a figura da personagem feminina. Até porque quando homens jogam, eles não pensam tanto nesses aspectos. Pelo menos eu nunca pensei tanto nesses aspectos. Mas eu acho que é engraçado que quando acontece o oposto, às vezes se percebe, às vezes se incomoda. Se incomoda, por exemplo, quando você tem um personagem que era mais, não sei, bonito, voluptuoso, vistoso e vai ficando sem graça. E aí você reclama, tá ficando sem graça, o personagem vai ficando sem graça. Mas acontece e menos de um mês depois você tem a Capcom anunciando, poucos dias, acho que uma semana antes de lançarem o novo Street Fighter, você tem a Capcom anunciando que todos os personagens que são do Street Fighter 2, e eu acho que alguns também que não são como a Juri, eles vão ter trajes clássicos, vamos dizer assim. Que são, no caso do personagem de Street Fighter 2, incluindo a Camille, o traje original mesmo. E aí começou um bafafá porque muita gente já achava que esse novo visual da Camille vinha para substituir a lógica do design anterior dela, que era aquele maiô, né? Agora vocês já estão careca de tanto ver esse maiô. E foi substituído por essa roupa que eu acho até bem legal. Mas temos algumas considerações a fazer sobre isso, né? A primeiro é aquela matéria do The Gamer que eu não vou ler aqui. Não vou nem botar em link nada, porque ela é muito trash. Mas basicamente era reclamando, dizendo que a roupa da Camille não deveria voltar, porque ela é meio que um retrocesso. É uma roupa, tá? A gente tem que pensar sempre na lógica original. E eu até botei alguns vídeos aí mostrando, durante essas gameplays que eu fiz, mostrando a diferença da roupa da Camille pra Sea Viper, que é uma personagem do Street Fighter 4, a Camille é lá do 2 dos anos 90, e mostrando o quanto a roupa da Camille é simplória, porque naquela época as roupas eram simplórias. Por questões técnicas mesmo, de avanços tecnológicos. E por isso as roupas são simples. A roupa da Camille é simples, de todos os personagens meio que. Só que a dela chama mais atenção, claro, por causa dessa polêmica toda. E aí quando você tem essa lógica, sempre que você vê trazendo esse visual clássico, se você não faz algumas adaptações para deixar ele mais vistoso para os tempos atuais, ele fica esquisito. E eu acho que teve um pouquinho de estranheza nesse visual novo da Camille aí no Street Fighter 6. Porém, essa estranheza aparece no visual de outros personagens, pelo menos na minha opinião. O problema não foi a estranheza, obviamente. O problema é que realmente a gente tá numa briga que algumas pessoas gostam de chamar, sei lá, de guerra cultural. Pra mim não tem guerra acontecendo, o que tá acontecendo é outra coisa, mas eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. Você tem pessoas aproveitando esse momento
Seja para avançar uma narrativa A, ou seja para avançar a narrativa B. Ou para avançar que fãs ou gamers gostam de tal coisa, em detrimento do que está sendo apresentado para eles e que está sendo apresentado à revelia da vontade deles. Do outro lado, você tem essa, como eu posso dizer, essa ideia de que você não pode dar uma opção. Você tem que ter uma visão criativa sólida, que é para você ensinar as pessoas o que vale a pena gostar e o que pode ser problemático gostar. No caso, o que é problemático é a roupinha lá da Kami dos anos 90, em detrimento dessa roupa nova aqui que esconde mais coisas. Também as gameplays vocês vão ver que são de jogos de momentos diferentes, porque é importante fazer uma mini perspectiva histórica, e é até engraçado você falar isso quando a gente está tratando de roupa de personagem de jogo de luta lá dos anos 90. Mas é importante você fazer uma perspectiva histórica de que uma das lógicas por trás da roupa, a primeira que é muito importante você ter em mente. Antigamente, você não fazia modelos dos personagens e depois colocava as outras coisas nele, como é agora nos jogos que são 3D, né? Em 3 dimensões. Quando os jogos eram 2D, você desenhava o personagem, fazia aquela pixel tipo sprite em 8 bits, 16 bits, etc. Ou seja, você não tinha tantas possibilidades de mudar a roupa. O que você conseguia era mudar bastante as cores. Então você tinha várias paletas de cores. Tanto que uma das pouquíssimas personagens a ter visual alternativo no início do Street Fighter foi a Chun-Li lá no Alpha 2, que você tinha a roupa clássica e a roupa do Alpha. E se você reparar, a roupa clássica e a roupa do Alpha apresentam também algumas diferenças em relação à gameplay, aos golpes. Tem golpes que uma faz e outras que não faz. Por que eu comentei isso dos golpes? Porque a lógica da roupa tinha que seguir a lógica dos golpes. Então a Kemi podia, por exemplo, no Alpha 3, que ela tem uma roupa que cobre a parte de cima inteira, tem uma luvona e tal, você só vê o rosto e as pernas. Ao mesmo tempo você tinha o maiô, que claro, dava pra ver os braços, o ombro, e deixar a perna desencoberta. Por que existe isso? Porque as principais técnicas da Kemi, praticamente todas as técnicas da Kemi, os golpes especiais, são usando as pernas. Então era importante que você fosse capaz de ver, quando você está jogando, os efeitos disso no personagem. Se você pegar a Chun-Li também, a Chun-Li ela tá quase completamente vestida. Talvez o braço dela que não tem nada. Mas ela tá completamente vestida. O que você tem na perna é uma meia calça, que é para ficar bem colada, que é para você ver os efeitos, porque também a Chun-Li tem as principais técnicas usando as pernas. Quando você tem personagens que as principais técnicas são na parte de cima, você não vai ter essa lógica. Você vai ter a lógica de ter menos roupa em cima. E de o Fei Long, por exemplo, que a maioria só tem um golpe, que é aquele chute de fogo. Tudo bem que o Fei Long não foi a melhor, vamos dizer assim, a melhor opção de comparativo, porque ele é baseado lá no Bruce Lee. Mas se a gente pegar, por exemplo, o próprio Ryu, o Ryu você só vai ter o pé dele de fora e os braços vão estar fora do kimono bem... E é um kimono cortado para aparecer mais o braço, porque a principal técnica deles vai ser o Hadouken e o Shoryuken. Ele tem técnicas com perna, mas essas são as duas principais que você vai ver mais vezes. E que você precisa ver a tensão no personagem de quanto aquilo faz a diferença nele. Vocês não acharem que eu tô falando besteira, é só você pegar o personagem do Urien lá no Street Fighter V, porque lá ele usa uma roupa tipo... É uma roupa social, vamos dizer assim. Em detrimento da roupa que ele usava no 3, que era basicamente só um sungãozinho, não era nem uma sunga. Era tipo uma cueca de lutador greco-romano. Só isso que ele usava. Então ali você vê a diferença. Você vê a diferença de como o braço funciona, a anatomia do personagem. Então tudo isso afeta. Era por isso que eles tinham essas roupas da Kemi sempre mostrando as pernas. Aí você vai ter no Street Fighter 2 algumas roupas alternativas que vão cobrir mais, mas que também vão estar mostrando as pernas. A primeira vez que eu me lembro da Kami não mostrando as pernas vai ser naquele jogo, meu Deus, que faz collab com tudo que existe. Faz collab desde Dragon Ball até com o Chapolin, meu Deus, como é o nome? Fortnite. E ali você vai ver a Kami com as pernas cobertas.
Não faz nenhuma diferença pro gameplay, porque eu acredito que ali ela não usa as técnicas dela de luta. E como é focado para crianças, pensaram, eles vão descobrir as pernas dela. Enfim, puritanismos à parte, o que a gente tem que pensar? Quando você vê a lógica dos golpes da Cammy com a roupa nova no Street Fighter 6, já que você já tem milhões e milhões de vídeos de gameplay, vai ser perceptível que quando ela tá com as pernas de fora, os golpes parecem melhor. Então, mesmo eles usando uma calça super colada, super justa, provavelmente os produtores, quando estavam fazendo, sentiram falta de ter uma roupa mais parecida com a original, e aí já iam fazer as roupas clássicas mesmo e colocar. Eu trago isso porque às vezes a gente está tão preocupado, aí quando eu falo a gente, eu estou falando de grupos específicos, estão tão ocupados com essa coisa de, como eu posso dizer, de agenda política, social, de engenharia social, de discutir quem está certo e quem está errado, o que é problemático e o que não é, que você não pensa em aspectos mais simples como gameplay e vendas. Vender roupa clássica já é uma coisa que traz público. Ponto. Você ter os personagens dos jogos originais, dos jogos antigos, traz público. Você ter eles com as roupas originais traz mais público ainda, perdão. Vide o Street Fighter 4, que tinha todos os World Warriors jogáveis, com as roupas praticamente iguais às roupas originais deles, com algumas diferenças. Então, onde eu quero chegar? Eu acho que a gente já existe numa era em que os videogames permitem muita escolha. Isso desde lá dos anos, vamos dizer, 2010. Desde 2010, mais ou menos, com 3D bem avançado, já uma realidade e tudo mais, você tinha a possibilidade de escolha. Você tem hoje a possibilidade de fazer 1 zilhão de roupas para o seu personagem. Eu lembro do Street Fighter V, que a Chun-Li é praticamente uma Barbie gamer, porque ela tem roupa de banho, roupa de escola, ela nem vai mais pra escola. Ela tem roupa de secretária, ela nem é secretária. Ela tem roupa de casamento, não lembro dela casar. Ela tem roupa de policial paisana, ela tem roupa pra sair pra jantar, ela tem roupa de tudo. É uma personagem que tem roupa de tudo. Por quê? Porque hoje você tem a possibilidade de escolha. Por que a gente insiste em não querer que as pessoas tenham escolha? Esse é o cerne da questão. E sempre quando você tem esse tipo de discussão, você vai ter um lado que vai dizer que não, eu sou a favor da escolha de todos, etc. Eu sou a favor da liberdade. Todo mundo sempre diz que é a favor da liberdade. Mas o ponto é que quando você põe a ideologia, seja qualquer uma que seja, ou uma agenda política, social, etc. na frente, você vai em algum momento ter que sacrificar a escolha e a liberdade dos outros. E aqui é o que está acontecendo. Nessa ânsia, nessa necessidade, e que muitas vezes parece ser altruísta, mas que está mais focada naquilo que a pessoa sente no coraçãozinho dela, você tem pessoas que querem tirar a liberdade de escolha de coisas simples, como por exemplo roupas de personagens de jogos de luta, gente, pelo amor de Deus. E aí você tem isso de é um contrassenso, voltar no tempo, sei lá, ser reacionário, enfim, 1 zilhão de palavras que disseram, você trazer de volta a roupa da Cammy do original, gente. Tudo isso por causa de uma roupa que você pode escolher usar ou não. E aí aquilo, então é uma luta pelo controle, porque não quer que a pessoa tenha escolha. Mas a pessoa não quer que ela tenha escolha por motivos específicos. Ela quer modificar o gosto para que as pessoas vejam essa roupa da Cammy como algo ridículo e do passado, em detrimento das roupas novas que vão cobrir mais essas personagens femininas. Só que assim, isso não vai acontecer da noite pro dia. Se é que vai acontecer, não sou futurólogo, não sou antropólogo, então eu não sou capaz de ver, e a maioria das pessoas não são capazes de ver e enxergar como vai ter essa mudança e se é que vai ocorrer. Mas a verdade é que esse tipo de personagem vende muito. Não adianta tapar o sol com a peneira. A Cammy com essa roupa vende. E mesmo quando ela estava ainda com a roupa original, ainda não se sabia que ia ter essa versão, ela já estava vendendo pra caramba usando sexy appeal. É só você ver como estava programada as técnicas dela, como estava programado aquelas idol animation, esqueci o nome exatamente, mas são aquelas animações de quando o personagem está parado. A própria interação dela com os personagens durante cutscene, essas coisas, sempre foi baseado muito no sex appeal. É errado, beleza. Não é uma roupa que vai mudar isso. Eu acho que falta pra gente não sei, eu acho que é um pouco de um desprendimento
Porque a gente sempre quer que o que a gente acredita que seja a realidade boa seja a realidade de todos, mas a vida não é realmente assim. É como aquela pessoa que acha que toda a família tem que ser a família da margarina, da propaganda. Acha que tem que ter a mamãe, o papai e os filhinhos, senão não é família. E não é assim. Da mesma forma, essa ideia de que você tem que ter uns jogos baseados no que faz mal pra alguém e o que não faz mal pra outro também pode ser meio balé. Portanto, sinceramente, eu prefiro ter a escolha. Eu prefiro poder escolher qual das roupas eu quero. Porque se a gente continuar com o exemplo da Cam, eu acho as roupas clássicas muito legais e gosto de poder jogar com as roupas clássicas. Mas quando você compara as roupas clássicas com as roupas dos personagens novos, elas meio que são sem graça. Então eu gosto de poder ter essa opção de usar as clássicas, usar roupas novas, etc. Por que é tão ruim? Portanto, no fim, eu prefiro ter essa opção e eu gosto do jeito que a Capcom fez, mesmo sabendo que ela ia tomar esculacho de um dos lados. Viver, às vezes, é saber que você vai tomar esculacho de algum lado. Melhor coisa a fazer é escolher qual lado você quer que esculache. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, lembre-se de se inscrever no canal, me ajuda aí. E por favor, comenta aqui embaixo o que você achou dessa polêmica, se você se importa com a busança da Camille, se você acha que isso de alguma forma ofuscou, ou se, melhor ainda, foi bom para os negócios aí da Capcom, que aí fez com que ela aparecesse mais ainda na mídia. Obrigado e até o próximo vídeo.